a nossa vida e a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos aqui presentes, os que acompanham também na transmissão orante, hoje é um dia tão bonito, porque hoje é o dia do Espírito Santo, dia de Pentecostes. Podemos dizer que acontecem duas realidades que se unem. A primeira é a vinda do Espírito Santo enviada por Jesus. Ele veio, Jesus enviou o Espírito sobre os apóstolos, sobre nós. A segunda é correspondente, é consequência. O Espírito Santo agora anima a igreja, cada um de nós. Por isso estamos aqui, celebrando Pentecostes. São 50 dias que vivemos uma grande caminhada pascal. Como foi a nossa Páscoa? Podemos dizer assim. De vez em quando a pessoa fala, eu fiz a minha Páscoa, eu não fiz a minha Páscoa. O que é fazer a Páscoa? Fizemos a Páscoa, fizemos a passagem das trevas para a luz, do ódio para o amor, do egoísmo para a partilha, não é mesmo? Como foi a nossa Páscoa até hoje? Podemos dizer então que a festa de Pentecostes do Espírito Santo é como se fosse o complemento da Páscoa, é como se fosse a grande comemoração da Páscoa de Jesus, como se houvesse o entendimento de que aquele que Jesus envia é o mesmo que estava lá, junto com ele no seu batismo. É o mesmo que ele enviou os apóstolos, é o mesmo que esteve com Maria quando ela aceitou ser mãe de Jesus. É o mesmo que acompanha a história da igreja desde o início. É o mesmo Espírito quem suscita os dons, carismas para o nosso bem. E é bonita essa celebração de hoje, porque ela traz as duas visões ou alusões ao Divino Espírito Santo. A primeira em João, no capítulo 20, Evangelho. Jesus envia o Espírito Santo no mesmo dia da Páscoa, no próprio domingo da ressurreição, como a gente ouviu. Jesus sopra, o Espírito é vida. E aí os apóstolos recebem o Espírito e recebem os frutos do Espírito Santo. O primeiro fruto que eles recebem é a paz, Shalom, a paz esteja convosco. Quando o padre diz, a paz esteja convosco, o que a gente responde na igreja? Como é que é? A paz esteja convosco. Então, Jesus está conosco, não é mesmo? Ele está com a gente, é a paz. Essa é a paz. A paz, Shalom, em hebraico, significa plenitude, presença, bênção, felicidade, tudo de bom que Jesus quer para a gente. Não é apenas um desejo, é uma presença. Além da paz, vem também o perdão. Jesus perdoa e dá a eles a mesma possibilidade de perdoarem em nome dele, do Espírito Santo. A única igreja existente na terra que tem o sacramento chamado penitência, reconciliação, confissão, é a nossa igreja. Porque ela recebeu essa missão do próprio Cristo. Perdoar em nome dele. É ele quem perdoa, através dos ordenados, bispos e padres que foram ordenados para perdoar em nome dele. Mas o perdão é uma atitude que se deve cultivar sempre na vida de todos nós. A alegria também é fruto do Espírito Santo. Eles estavam com medo, perdidos, amedrontados, presos naquela sala, no cenáculo, mas agora as portas se abrem, as janelas respiram. O Cristo Jesus ressuscitado está lá. Começar uma nova missão no Espírito Santo. Gente, nunca mais eles vão ter medo. Nunca mais eles vão sucumbir, trair. Terão dificuldade, terão tentações. Então essa é a primeira visão. O Espírito Santo, no próprio dia da Páscoa, reanimando aquele grupo que estava isolado,
fechado, e que agora iria se renovar no Espírito Santo. É assim. Você tem que deixar o Francisco falava hoje, para aquela multidão. Muitas vezes a gente não deixa o Espírito Santo agir. Por isso que a gente fica quebrado, perdido, incompleto, inseguro. E a segunda visão do Espírito Santo está na leitura dos Atos dos Apóstolos, registrada essa mensagem por Lucas. Ele coloca o Espírito Santo, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, coincidindo com a festa dos judeus, que celebravam também a sua Páscoa, celebravam o seu Pentecostes, lembrando a libertação lá do Egito e a promulgação dos mandamentos da aliança no Monte Sinai. Então se fazia grande festa. Agora, não é mais aquele antigo povo, agora é o novo povo da aliança, que vai ouvir o Senhor falar, que vai ouvir o Espírito Santo dizer, todos vão se entender. Olha que coisa bonita, havia gente de todo lado em Jerusalém naquela ocasião. Claro, o Evangelho já tinha sido bastante difundido. E aí aquela expressão bonita, eis que nós ouvimos falar na nossa língua. Que língua é essa? É a língua do entendimento, que tantas vezes falta dentro de casa, entre as pessoas. É um dom, entendimento. Vamos pedir o entendimento. O que é que vocês acham? Falta entendimento ou não falta? Quanto desentendimento, não é mesmo? Entre pessoas, povos e nações, gerando guerras, mortes, fratricídio, tantas calamidades. Pensamos todos aqueles dons que estão ali elencados, bonitos. Sabedoria para discernir os caminhos, fortaleza para não cair nas tentações das coisas do mundo, piedade para a gente se unir mais com o Senhor, na Eucaristia, na palavra, tirar um tempinho. Será que é tão difícil? Tirar um tempinho durante a semana para refletir a Bíblia, ter mais amor à palavra. A comunidade agora missionária, no Espírito Santo, ela se fortalece no conselho de Deus, no conselho da palavra, dos mandamentos, na ciência. A ciência é um dom do Espírito Santo, a ciência é divina. Nós não podemos ter medo da ciência. Foi Deus quem deu ciência ao ser humano, criado à sua imagem e semelhança, segundo a Bíblia, livro do Gênesis. Para quê? Para produzir o melhor para a humanidade. Claro, sem manipulação, sem maldade. Mas é o Espírito Santo quem ilumina a inteligência humana, para que o ser humano não destrua a natureza, não mude tanto a natureza, não desmate tanto, causando tantas tragédias, calamidades, insegurança climática, gerando muitos outros problemas. Culpa do próprio ser humano, na sua falta de responsabilidade, do cuidado com a casa comum, que é a natureza que Deus nos deu, é a criação. Então, o dom de Deus, este dom que vai ajudando a gente a ter temor de Deus, não é ter medo de Deus não é? Muita gente acha assim, foi Deus quem castigou aquele povo lá do sul. Foi Deus? Não, Deus não castigou ninguém não. A gente bota a culpa em Deus, para os nossos erros, para as nossas irresponsabilidades. Deus é vida, o Espírito Santo é vida. O Concílio Vaticano II, há 60 anos, dizia, o Espírito Santo é a alma da igreja. Olha que coisa bonita. Por isso que nós temos hoje essa oportunidade de celebrar aqui a presença do Espírito Santo, que suscita na igreja, como diz Paulo, dons, carismas, várias atividades. É o mesmo Espírito Santo. Não existem dois Espíritos Santos, é um só, enviado pelo Pai, pelo Cristo, a todos nós. E é por isso que a nossa igreja, ainda no linguajar de Paulo, é como um corpo vivo, não um corpo morto, um corpo do qual fazem parte as crianças, os jovens, cada um é membro deste corpo. Jesus é a cabeça. E quanto mais os membros se colocam a serviço deste corpo, a igreja fica bonita, fica animada nas suas atividades, ela vai evangelizar
todos os cantos do mundo, porque ela tem o Espírito Santo consigo. Ele é a alma da igreja. Hoje, irmãos, vamos pedir então a luz do Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre o Papa Francisco, nossos bispos, nossas lideranças, cada um de nós, para que os dons que Deus nos deu, através do Espírito, sejam colocados a serviço da igreja por um mundo melhor, mais animado, mais fortalecido. Vinde, Espírito Santo.